cognitiva aplicada, nós temos agora a memória, né? Super importante. Toda vez que eu falar aqui, vou falar em memória, não tem jeito. Então a memória aqui, número 3, ok? Vamos lá? Por aqui, Sairo Silva, psicólogo do esporte, dando continuidade. Então, galera, vamos abrir aqui para vocês verem aqui a explicação que fundamenta a questão da memória, como a categoria importante no contexto aqui desse trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui. Estou fazendo um resumo, o que a gente chama de psicoeducação, ou seja, informando as bases teóricas da psicologia cognitiva aplicada no contexto do treinamento de habilidades psicológicas na atividade física e no esporte. Vamos aqui os pontos principais que a gente leva em consideração aqui quando a gente fala na memória. Ok? Abrir aqui o mapa cognitivo no Pixar, no Semaptools. Esse programa aqui é Semaptools, esse construtor de mapa. Também é gratuito, tá na internet, é só baixar. E todas as figuras aqui, a maioria, né? Algumas são produção minha, são pesquisa minha, mas a maioria dessas figurinhas e alguns vídeos que eu coloco aqui, tem aqui no site aqui do Pixabay, certo? Que é um site também, essas figuras aqui que são livres, desde que você cite a fonte. Então a gente está citando a fonte aqui. Então, pessoal, sobre memória, né? Já falei, já repeti, estou me tornando até muito repetitivo, né? Digamos assim, com relação a essa questão da memória. É porque a memória, caramba, não tem jeito para se diminuir a importância dela. A base da aprendizagem. A aprendizagem é a base do funcionamento psíquico. Funcionamento psíquico, base da vida. Já que a gente está falando de esporte e atividade física, eu volto a dizer, você vai treinar uma pessoa, a pessoa vai praticar uma atividade física muito bem, corpo funcionando bem, tal, dentro das técnicas, sabe todos os manuais, sabe tudo. Tem a questão da interação social, outro fundamento importantíssimo, mas tudo isso vai depender de um bom psiquismo, de um psiquismo ali dinâmico, atualizado. E aí vai entrar o quê? Aprendizagem, percepção, memória, atenção, interação dos canais sensoriais, vai entrar tudo isso. Também, que é uma das bases que eu vou falar também na sequência, é a capacidade metacognoscitiva. Então, vamos aqui para não divagar muito e ser objetivo dentro de cada categoria dessa. Os principais pontos a ressaltar aqui da memória, ok? Então a memória é base das aprendizagens em todos os domínios sensoriais. Mais uma vez eu estou até rindo aqui, a gente vai repetindo as coisas. Em cada canal sensorial eu construo uma memória. Em cada canal sensorial. Eu estou falando aqui para vocês. Quem vai ver esse vídeo e ouvir as minhas palavras, vai construir memória auditiva, memória visual. Com relação a esse impulso que está saindo aqui da minha parte, desse meu eletrônico, que é a gravação desse vídeo. Ok? Então, ela é a base em todos os domínios dos canais sensoriais. O olfativo, a memória, como eu já falei, a memória de um perfume. O perfume lembra uma festa que você foi, um presente que você ganhou, uma pessoa da sua afetividade, lembra um local que você teve, lembra inclusive até situações não boas, que perfume, estou falando de perfume, mas quando eu falo de odores, envolve muitas outras coisas, tá entendendo? Um acidente que a pessoa participou ou presenciou, né? Acidente automobilístico, aquele odor lá de combustível, né? de queima, entendeu? Então, fica na memória. Um abraço que você recebeu, um empurrão que você recebeu, né? Os namorados, né? Primeiro beijo, né? Ficou na memória sinestésica. Não é só na memória visual, afetiva faz parte disso aí tudo, emocional, mas a sinestésica, um dos locais do nosso organismo de mais sensibilidade é a face, entendeu? A pessoa recebe um beijo na face de alguém que a pessoa gosta,
toda a vida, entendeu? Memória, ela vai assim, então é a base das aprendizagens em todos os canais sensoriais. Por quê? Porque a aprendizagem começa, o principal dela é ali o principal via de abastecimento dela são as memórias. Porque você pegou aquela memória e você vai revivenciá-la. De acordo com o quê? De acordo com as novas experiências do seu meio, das suas interações. Olha aí, interação social importante. Quando eu interajo, não tem como, eu vou no meu esquema cognitivo, no automático do meu inconsciente, eu sem nem pensar, tá? A nível inconsciente, eu jogo aquele impulso daquela realidade do aqui agora que eu estou vivendo com aquela memória guardada. Por isso que eu falei aqui agora, ó, eu tenho a memória de odores, de um acidente, o cheiro lá, o odor da gasolina, entendeu? Mas quem vai me ativar isso? É uma experiência real, é uma coisa que eu estou assistindo e vi, olha, um acidente, alguém chegou me falando que teve um problema e assim por diante. Então, ela, em todos os canais sensoriais, é a base da aprendizagem. Aí volto a dizer aqui, por isso que as maiores aprendizagens são as aprendizagens que a gente chama, eu também trabalho um pouco tentando estruturar alguma coisa nesse método, que eu chamo método integrativo. Quanto mais eu tiver memória e meus canais sensoriais for capaz de memorizar e de processar e integrar essas memórias, mais poder de aprendizagem eu terei, tá certo? A pessoa terá. Então, outra característica aqui, no cérebro tem destaque o córtex cerebral e o hipocampo. A gente vai estudar aqui. Quem fizer o treinamento, né, de habilidades psicológicas, se submeter, a gente aprofunda um pouco essa psicoeducação, dizendo qual é as partes dos cérebros, as funções do cérebro importantes, lógico, dentro do entendimento que a pessoa pode ter, daquilo ali, que é bom ela saber, que vai ser influenciada positivamente. Então, na construção da memória, nós temos o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, certo? Esse lóbulo aqui, córtex pré-frontal, nível cortical, que controla o quê? A questão das funções executivas. Aqui é onde você acontece a sua racionalidade. Essa parte aqui, vou apontar aqui, ó, a racionalidade, aqui na testa. Córtex pré-frontal. E aqui ao centro nós temos, aqui já descendo, o hipocampo, que faz parte do sistema límbico. O hipocampo é uma estrutura que ele guarda todas as reminiscências, todos os conteúdos das memórias dos canais sensoriais vão, no final das contas, lá para o hipocampo, e elas são guardadas e vão ser transformadas em memórias de longo prazo. O hipocampo é tão importante que em quase todos os transtornos que existem de saúde a nível neurológico tem a participação de uma maneira aquém ou prejudicada da estrutura chamada hipocampo, que faz parte do sistema límbico. Então, o hipocampo, ele é importantíssimo na construção das memórias. Agora, ele faz parte do cérebro emocional. Então, o emocional mexe muito com a memória. Por isso que o cérebro emocional contrabalanceia a sua função com o cérebro racional, que é o córtex pré-frontal. Não vou me aprofundar muito aqui, porque senão complica, mas só destacando essa importância do cérebro racional, que está no lóbulo pré-frontal, e o cérebro emocional, na figura principalmente do hipocampo, que trabalha a questão das memórias, tá certo? Então, dando prosseguimento, outra característica é o registro de fatos vividos e observados, claro. Vividos, quando eu falar vividos e observados, vividos é no sentido prático, da pessoa participar. E observado no sentido de ela estar de fora, mas é construção de memória também. Mas, no geral, a construção da memória, ela é abastecida e é formulada pelos sentidos, os 5 sentidos. O tato, o olfato, a gustação, a audição e a visão.
Quanto maior a integração, quanto maior lucidez, quanto maior nitidez, mais fortes serão as memórias, mais fortes serão as percepções, mais fortes serão as aprendizagens. Aprendizagem grande, cérebro dinamizado, psique dinamizada, vida mental boa, ativa, entendeu? Por isso que, volto aqui a dizer, a aprendizagem é uma questão ligada ao psiquismo. Se você para de aprender, e quando eu falo aqui na aprendizagem, estou falando de escola, só de escola, estou falando aprendizagem no contexto da vivência, da interação com o meio, e com o meio que eu falo é com as outras pessoas e com o ambiente físico, entendeu? Então aqui, a outra característica aqui é a faculdade de reter ideias, imagens, expressões e procedimentos. Aqui, na realidade, eu estou resumindo aqui o todo dos impulsos que a pessoa recebe pelos seus canais sensoriais e ali assimila com seu esquema cognitivo para processar essas memórias e guardar. A memória é um processo. Você recebe, compara com seu impulso, com seu esquema cognitivo e codifica dentro da sua individualidade. A minha memória não é sua memória. Às vezes a pessoa até discute com o outro: fulano, eu estava lá, você não viu o que eu vi. Às vezes até brincando eu disse: eu vi, eu só não vi o que você viu, porque eu sou diferente de você. Mas fique calmo, o que você viu concilia com o que eu vi. É porque eu sou outra pessoa, eu tenho outras percepções, eu tenho outras memórias para comparar isso aí. Mas o importante é que há a conciliação, há uma coerência entre as visões. Maravilhoso, né? Nós não sermos únicos, nós sermos diferentes. É aí que está a riqueza da natureza humana, do ser humano, tá certo? E aqui eu tinha colocado até um videozinho, vamos se lembrar aqui, esse videozinho aqui também que vem do Pixabay, que a gente tem divulgado. Olha, o cérebro, né? O cérebro e esses lampejos, isso aí é como se tivesse, aí está simbolizando as interações, o funcionamento das ondas cerebrais, as ligações entre os neurônios, né? As sinapses. Mas na realidade tudo aí está construindo memória, está se resgatando memória, está se codificando memória, está se reformulando memória, ok? Então vamos aqui. E eu tinha feito aqui um exemplo bastante interessante. A gente faz aula de natação no mar lá na CTF com o professor César, e há 2 semanas atrás nós tivemos uma aula bastante interessante. E veja como a memória ela tá aí, né? Ela tá aí. Às vezes o mestre, o professor, nós mesmos, a gente às vezes utiliza, mas a gente só depois percebe bem a força que ela tem. E aí o mestre lá, o professor César, ele usou bem essa questão. Ele, para ativar, a gente foi fazer um exercício de entrada e saída cruzando a arrebentação, numa área aqui na praia de Tabatinga, litoral sul do Rio Grande do Norte, na cidade de Nísia Floresta. E lá a gente tem uma parte lá que é proibido entrar, né? Mas a gente, o pessoal treinado, foi com recurso, foi com professor e tal, e o pessoal já tem experiência de entrar no mar, entrar e sair, né? Porque o pessoal que compete tem essa questão de você vencer a onda para começar a nadar, fazer uma travessiazinha, uma coisa, e você também vencer a onda, né? Quando você for sair. Então o treinamento era isso. Aí eu achei muito interessante o exercício que o professor fez, porque ele fez a ativação. Esse assunto da ativação é um assunto para o treinamento de habilidade psicológica, tá certo? Mas eu vou estou falando aqui, tanto que eu coloquei aqui, ó, em amarelo aqui, ó, a ativação. O que é ativação? O professor, ele preparou o psíquico e o físico dos alunos que iam ter aquela aula, fazendo aquela guerra, né? Olha, quem está preparado. Vou mostrar o videozinho aqui, que foi gravado, acredito que foi por ele mesmo. Aí eu peguei esse videozinho aqui e coloquei. Olha que interessante.
Olha aí o feriado, ó. O feriado. O pessoal que ficou com medo, ficou com receio, acompanha agora online os guerreiros, hein? Por enquanto todo mundo feliz. Eu achei engraçado aqui, porque na última frase aí do professor, né? Por enquanto todo mundo feliz. Isso foi um feriado. Se eu não me engano, foi no feriado da Sexta-feira Santa, dia 29. Então, aí estavam convidados, né? Ninguém é obrigado aí, uns 30 alunos. Mas pelo feriado, muita gente viajando e tal, teve aí uns 10. De 8 a 10, não, teve 10 pessoas. Então, nessas 10 pessoas, o professor, antes de começar, ele fez essa guerra, né? Mas ele estava ativando o pessoal. Ele estava ativando. Mas quando ele diz assim, por enquanto estão felizes. Aí eu fico olhando um para o outro assim, rapaz, esse negócio vai pegar a gente. Mas deu tudo certo. Foi bom porque você se ativou. Eu estou aqui, eu estou com o flutuador, qualquer coisa eu me seguro e tal. Tem o pessoal no apoio. Aqui no apoio para algum resgate, alguma coisa. E deu tudo certo. Então, só reforçando aqui o seguinte. Nesse vídeo, quando o professor diz, por enquanto vocês estão felizes, ele fez a pessoa recorrer à memória de outro local que tinha nadado, porque realmente, do tempo que eu nado, uns 3 anos, né? Tem gente mais experiente, claro, não sou tão experiente não. O mar mais agitado que eu peguei foi esse, lá da Praia de Tabatinga. Ainda bem que era pertinho, né? Entrava 70 metros, 80 metros e saía. Mas, realmente, entrei ativado. E saí também ainda ativado. Para desativar, tive que dar outra relaxada. Essa questão da ativação é muito importante. A gente pode ver isso depois. Quer dizer, quem for fazer o treinamento vai ter que saber o que é ativação e treinar a ativação, como se ativar. Valeu, pessoal. Eu paro por aqui esses 2 vídeos. Na sequência, amanhã e depois eu vou fazendo os outros. Um abraço.